Amém, irmãos? A gente tem falado tanto em Páscoa, mas às vezes a gente não sabe o que é a Páscoa, o que é a verdadeira Páscoa. A gente não sabe o sentido da Páscoa. E essa noite eu vou voltar um pouco lá na primeira Páscoa, antes da gente chegar em Jesus Cristo, porque na verdade tudo sempre apontou para Jesus. A Bíblia desde Gênesis, irmãos, sempre apontou para Jesus. E muitas das vezes nós como igreja, nós como filhos, a gente não tem esse entendimento, mas eu quero que essa noite você saia daqui com esse entendimento. Você que está em casa, tenha esse entendimento em nome de Jesus. Uma vez, Gênesis capítulo 12, Deus ele disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, e te dirige à terra que eu te mostrarei, terra que mana leite e mel. Abraão simplesmente ele parou e ouviu a voz do Senhor e obedeceu a voz do Senhor. Você sabe por que Abraão fez isso? Porque Abraão, apesar das dificuldades que ele ia enfrentar, ele sabia que ele teria sucesso ao ouvir a voz do Senhor. E ele só tinha essa certeza no coração, porque ele sabia quem ele era e ele sabia onde ele queria chegar. Eu quero começar te dizendo isso, querido. Sucesso é isso. É você saber quem você é e aonde você quer chegar. Quando você descobre, tenha certeza disso, irmãos, a nossa caminhada ela vai se tornar um pouco mais leve, apesar de difícil. E aí Abraão ele recebe essa palavra: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as nações dessa terra. Olha que palavra poderosa, irmãos. E Abraão ouviu e obedeceu. E Abraão teve um filho chamado Isaque. E Isaque teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos, que futuramente dariam origem às 12 tribos de Israel. Entre esses 12 filhos de Jacó, um se chamava José, que era conhecido como o sonhador. Sabe o que aconteceu com José, queridos? Os próprios irmãos de José venderam José. José precisou passar por um grande processo, mas ele não abandonou o Deus que ele servia. Qual o processo, querido amigo, que você tem passado? Qual é a tempestade que você tem passado? Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão do relacionamento com o Senhor. Não abra mão da intimidade com Deus. E aí, irmãos, José passando pelo processo, Deus honrou ele, colocou ele como o braço direito de Faraó. Deus ele alertou José que naquele período na terra haveria uma grande fome. José se preparou para essa grande fome. E aqueles mesmos irmãos que o venderam foram bater na porta de José para pedir socorro. A família dele, aquelas pessoas que ele amava, que moravam no coração dele, que haviam feito aquela maldade, bateram lá e pediram socorro. José o recebeu de braços abertos, irmãos. Igual Jesus faz comigo e faz com você. Por mais que a gente vire as costas para o Senhor, por mais que a gente não faça aquilo que Ele mandou, aquilo que Ele pediu para a gente fazer, Ele nunca vai virar as costas para você. Ele sempre vai te receber de braços abertos. Ele sempre vai te dar o pão. Ele sempre vai te dar o alimento necessário. E aí, irmãos,
Jacó e toda a sua família, todos os seus irmãos foram morar no Egito. Jacó morreu, José morreu. O faraó que conhecia José e conhecia o Deus de José, morreu. O povo hebreu, o povo de Israel começou a crescer muito. Sabe o que aconteceu? O faraó atual percebeu o crescimento do povo de Deus. E ele disse assim: olha, se a gente não fizer nada, esse povo vai escravizar a gente. Esse povo vai dominar a gente. E aí, aquele faraó resolve escravizar o povo de Israel. Resolve escravizar o povo de Deus, que saiu com uma promessa, que tinha uma promessa lá da vida de Abraão. E aqui, irmãos, o povo passa mais de 400 anos escravo ali no Egito. Meu irmão, talvez você não tenha ciência do que é ser um escravo, irmãos. Talvez alguns maridos, amém? Brincadeiras à parte, mas você não tem ciência do que é o sofrimento de um escravo. Às vezes você assiste um filme, quantas novelas, né? De repente você assistiu, e você vê, mas você não sente a dor daquele escravo, irmãos. O povo de Deus, o povo escolhido, o povo que tinha uma palavra, passou mais de 400 anos ali escravo. Eu imagino o povo ali clamando a Deus, pedindo socorro a Deus. Porque no momento da dificuldade, irmãos, a gente lembra do Senhor, amém? Quando está tudo bem, muitas das vezes, nós não lembramos do Eterno, nós não lembramos do nosso Salvador. Mas quando o negócio aperta, o primeiro nome que a gente chama é: meu Deus, aonde o Senhor está? E aí Deus, ele resolve livrar o povo dele da escravidão. Levanta um homem chamado Moisés. Moisés se apresenta perante o faraó e começa a solicitar a libertação do povo de Deus. O coração do faraó, ele se endurece. E aí todo mundo já conhece a história, porque foi nesse período que vieram as 10 pragas. Moscas, gafanhotos, rãs. Foram 10 pragas, irmãos. A 10ª praga, aleluia. A 10ª praga, irmãos, era a morte do primogênito de cada família. E aí eu quero que você abra lá em Êxodo capítulo 12, para a gente começar a ministração. Aleluia. Êxodo capítulo 12, amém, irmãos? Todos acharam, amém? Moisés vai lá falar com o faraó. O faraó endureceu o coração. E aí Deus, ele fala com Moisés. E ele diz assim: disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro,
então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e os guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e o passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas com quem comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzah, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluído a cabeça, as pernas e os miúdos, serão assados em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estáis prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é o Pessá de Yahvé, a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós o memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé, nas vossas gerações, por decreto perpétuo. Amém, irmãos? O que aconteceu aqui, queridos? Isso aqui foi a primeira Páscoa. Foi o livramento de Deus para o povo de Israel, para que não morressem os primogênitos. Às vezes a gente se engana e pensa que Páscoa é coelhinho, e pensa que Páscoa é chocolate. Não, não, não. Páscoa significa passar por cima, que foi o que aconteceu na libertação do povo de Israel. Ou seja, toda casa que estivesse marcada com o sangue do cordeiro, sem defeito, quando o anjo da morte viesse, ela ia passar por aquela casa, e a morte não ia assolar aquela casa. Então, queridos, Páscoa não tem a ver com chocolate, não tem a ver com coelho. Páscoa tem a ver com salvação, irmãos. Páscoa tem a ver com libertação. E como eu falei, dali, desde Gênesis, já estava apontando para Jesus. Porque a Bíblia aponta para o Mestre, irmãos. Só que, irmãos, havia algo a ser feito ali para você ser salvo, para você ser liberto, para eles poderem desfrutar de uma nova vida, uma nova realidade. Você sabe o que é 400 anos vivendo ali, na escravidão, vivendo sendo humilhado por um povo ou por alguém? Aí Deus ele diz assim: olha, eu vou passar, e aqueles que passarem do sangue do cordeiro nas suas portas, na sua casa, eu vou livrar, para te dar direito a ter uma nova vida. Eu vou cumprir aquilo que eu falei para o meu servo Abraão, quando eu disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus ele está dizendo assim para o povo dele: olha, eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel, que eu prometi para o meu servo. Mas para isso, vocês precisam ouvir o decreto, vocês precisam ouvir a minha palavra, a palavra que eu liberei através do meu filho Moisés. Pegue um cordeiro sem mácula,
um cordeiro sem defeito. Pegue o sangue desse cordeiro, passe nas portas. Sabe, irmãos, a gente acabou de ler o texto. E se você perceber, na mesma noite que o anjo da morte estava passando, aqueles que estavam com a marca do sangue do cordeiro em suas portas, guardando as suas famílias, sabe o que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam preocupados, irmãos? Eles estavam nervosos, irmãos? Não. Eles estavam na mesa, em família, em comunhão, partilhando do cordeiro, partilhando das bênçãos, partilhando daquilo que o Senhor havia falado através da vida de Moisés. Eles estavam ali na mesa, talvez pedindo perdão para os seus familiares, uns para com os outros. Eles estavam na mesa ali se alegrando uns com os outros. O nosso Deus, Ele vai cumprir com a palavra dEle. Ele diz que vai nos dar uma terra que mana leite e mel. Imagina, queridos, enquanto eles estavam na mesa ali, enquanto eles estavam em comunhão, enquanto eles estavam abençoando um ao outro, se alinhando um ao outro, o Senhor estava trabalhando em prol deles, irmãos. Enquanto eles desistiram de lutar com os braços e resolveram esperar no Senhor, o Senhor Ele fez. Às vezes nós estamos assim. Nós queremos lutar as lutas com os nossos braços, com as nossas forças. E esquecemos que nós temos um Deus que tem prazer em lutar as nossas lutas, em guerrear as nossas guerras. Deixa Deus lutar as tuas lutas. Deixa Deus guerrear as tuas guerras. A tua aflição, querido, não vai mudar, não vai deixar Deus aflito, não. Não vai mudar o coração de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os teus problemas, as dificuldades, não vão mudar o coração do Senhor. O que nós precisamos entender é que eu preciso entregar e confiar nele. Deixa Ele fazer a parte dele, faça a sua. Foi isso que o povo fez. O povo resolveu confiar no Senhor. Parecia algo assim fora da curva, irmãos. Eu até penso que alguns, cara, que história é essa de matar um cordeiro, passar o sangue? Que conversa é essa? Mas aqueles que resolveram ouvir a palavra e obedecer, o Senhor deu o livramento. O Senhor livrou o povo. Só que, irmãos, o que muitos não entendem, e que nós também às vezes não entendemos, é que a salvação e a libertação é só o início de uma caminhada. É só o início, irmãos. Deus, Ele passou, matou todos os primogênitos do Egito, matou todos os animais, destronou os deuses egípcios. Eu imagino o povo se alegrando, o povo rapidamente se levantou e saiu e partiu para adorar o Rei dos Reis no deserto. Eles partiram para adorar, irmãos. Salvos da morte, libertos da escravidão, tudo aparentemente na bênção. Só que ali era só o início. E muitos estavam pensando que já era o fim. Não, é só o início, queridos. É só o início. Daqueles irmãos que saíram lá do Egito, que eram escravos apenas 2. Dos que saíram 2 entraram na terra prometida. Porque muitos não entenderam esse percurso. Muitos não entenderam, sabe, o caminho que precisavam correr. Muitos saíram do Egito, mas a mente era de escravo. Tanto é que quando tinham a oportunidade, eles estavam levantando imagens, bezerro de ouro para adorar,
desagradando assim um coração de Deus. Por quê? Porque a mente estava ali escravizada. Eles aprenderam isso no Egito, irmãos. Mente escravizada. Quando uma porta se fechava, quando faltava o alimento, quando faltava a água, o povo começava a murmurar. E aí, queridos, desse jeito a gente não chega no final, a gente não chega na terra prometida. O nosso caminhar é tão importante, irmãos, esse percurso, quanto o início. É muito importante. Muitos têm se perdido no meio do caminho, muitos têm ficado pelo meio do caminho porque não entenderam. E aí eu volto no que eu comecei falando, não entenderam que o sucesso é saber quem é e saber para onde vai. Quando eu sei quem eu sou e quando eu sei para onde vou, meu irmão, eu não vou ficar pelo meio do caminho, nada vai me parar, irmãos. Esse é o sucesso dos grandes homens de Deus. Toma essa palavra no seu coração. Pastor, eu não sei quem eu sou. Pastor, me procure no final do culto que eu vou te dizer. Todo culto eu falo quem você é aqui. Pastor, eu não sei para onde eu vou. Me procure no final do culto, eu vou te dizer. E é incrível, irmãos, quando a gente sabe disso. É incrível. E aí, irmãos, aquele povo ele foi salvo por causa de quê? Do sangue do Cordeiro. Eles foram libertos por causa de quê? Do sangue do Cordeiro. Você também, irmão. Eu também, irmão. Porque eu já nasci condenado, irmãos. Nós já nascemos condenados, irmãos. Mas há um sangue que te liberta. Há um sangue que te cura. Há um sangue que te salva, irmão. O sangue está disponível, é o sangue do Senhor, irmãos. Basta nós tomarmos posse pela fé. É com a boca que se confessa ao Senhor. Ah, é, pastor? É? De repente você está aí pensando, mas eu não tenho um cordeiro, eu quero ser salvo, eu não tenho um cordeiro para me sacrificar na minha casa. Não, não precisa. João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, irmãos. João capítulo 8, irmãos. Versículo 48. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. João 8. Então os judeus em resposta lhe disseram: não dissemos certamente que tu, aquele porém, é por 8:34, irmãos. 8:34. 8:34. Está aqui, anotei. Diz o seguinte: Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está entendendo? Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Eu não quero dizer que você é pecador, mas eu já fui pecador. Muito pecador, irmãos. E ainda sou, mas eu não sou mais escravo do pecado. Hoje eu tenho um Deus que me lavou com o seu sangue poderoso.
e me libertou, irmãos, dos pecados que me aprisionavam. Glória a Deus. Mas aquele que vive na prática, aquele que não consegue largar o pecado, irmãos, é só o sangue do Cordeiro, é só através do sangue do Cordeiro. Ele que vai te libertar desse pecado, ele vai trazer vida à tua vida, irmão. Quem pratica, irmãos, quem vive nessa prática é escravo do pecado, irmãos. Deus, ele já te tirou do Egito. Não, pastor, eu não experimentei desse sangue na minha vida. Então Deus, ele quer te tirar do Egito, irmãos. Ele quer te dar um novo começo. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer fazer com que você viva livre. E nós não temos esse entendimento. O escravo só faz o que seu senhor quer. Quem é o senhor da tua vida hoje, irmãos? Será o pecado? Será Jesus? Essa noite eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. O sangue do Cordeiro está disponível para você acessar e tomar posse, para que ele seja derramado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Deixa esse sangue ser derramado sobre você. Deus, assim como ele fez lá em Êxodo capítulo 12, ele quer fazer essa noite com a sua vida, com a sua família. Toma posse dessa palavra, querido. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que é a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Vocês têm entendimento, irmãos? De que um cordeiro já foi sacrificado por amor a mim, por amor a você. De que Jesus, por amor a nós, ele se entregou sem mácula, irmãos. Ele não pecou, ele foi perfeito em tudo, para que você tivesse direito à vida eterna, para que você tivesse direito a entrar nessa terra que emana leite e mel. Porque um dia as tempestades, um dia as lutas, elas vão passar, elas vão cessar. E esse grande dia, irmãos, esse grande dia não está longe. Às vezes a gente pensa que é algo distante. Não, os sinais estão aí. A bispa pregou semana passada acerca de Mateus capítulo 24. E lá mostra todos os sinais que antecederão a vinda do Mestre. Está tão pertinho, igreja. Aí chega o período da Páscoa, a gente jejua. Sabe, a gente, come o peixe, né? Jejua a carne. A gente lembra do Senhor, a gente lembra do sacrifício. Mas e depois? Deus, ele não te quer somente 3 dias. Deus, ele te quer todos os dias. Deus, ele te quer a todo momento. Deus, ele quer ter uma intimidade contigo. Ele quer ter um relacionamento contigo. Esse foi o erro, querido, do povo quando saiu da escravidão no Egito. Eles se alegraram, eles ficaram com o coração grato, mas eles não tiveram um relacionamento com Deus. Eles não tiveram uma intimidade com o Eterno, irmão. Pare de dar desculpas.
Sabe qual é a nossa desculpa? Mas eu não sei cantar. Mas é para quem sabe cantar, ou é para quem sabe tocar. Não, eu não sou profeta, eu não sou pastor. Não quero isso para mim não dá, Deus. Quando a gente começa a colocar muitas desculpas, irmãos, para não servir ao Senhor, sabe qual é o problema? É a falta de intimidade com o Eterno. Porque quando a gente não tem intimidade, sabe o que acontece, irmãos? A gente vive na desculpa. A gente vive na formalidade. Mas quando a gente tem intimidade, irmãos, quem tem intimidade não tem formalidade. Você já viu um filho chegando com formalidade para o seu pai? Não, meu pai, eu não posso. Você já viu isso? Não, irmãos. Precisamos buscar essa intimidade para pararmos com desculpas, para pararmos com formalidades com o nosso rei, com o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, que veio e derramou o seu sangue precioso naquela cruz. A salvação já está disponível. A libertação já está disponível. Chegou a hora, chegou o teu momento de trilhar o teu caminho. Mas um caminho onde tem que haver a intimidade, tem que haver o relacionamento. Porque senão você não vai chegar lá no final. Você não vai alcançar o que você precisa alcançar. Tenha essa consciência, onde você está. Qual o processo? Em que lugar dessa caminhada você está? Não, pastor, eu até estou na igreja, mas eu vivo uma mentira. Mesmo vindo à igreja, mesmo frequentando, se você vive uma mentira, você é escravo da mentira. Você precisa do sangue do Cordeiro na sua vida. Pastor, eu estou na igreja, mas eu não consigo, porque eu tenho inveja, dos meus irmãos. Você precisa que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre a sua vida, porque você é escravo. Comece a detectar na sua vida aí quem tem sido o teu Senhor, qual é o pecado que tem te escravizado, irmãos. É a arrogância. O sangue do Cordeiro te liberta. É a promiscuidade. O sangue do Cordeiro te liberta. É a sensação de que você não consegue, de incapacidade. O sangue do Cordeiro te liberta. Comece a detectar na tua vida aonde você quer que esse sangue seja derramado. Porque Ele quer te libertar essa noite. Ele não quer que você saia daqui preso. Ele não quer que você saia daqui escravo, não. Ele quer te libertar essa noite. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Filho do Homem. É Ele que tem poder para curar. É Ele que tem poder para salvar. É Ele que tem poder para libertar. É só nele, irmãos. Deus, Ele tem feito tantas coisas, irmãos. Eu tenho me alegrado muito por tudo que Deus tem feito nessa casa, por tudo que Deus tem feito na vida de amigos de infância, amigos, que caminhamos há tanto tempo juntos. Amigos que já choramos, amigos, que já sorrimos. E amigos que Deus tem levantado no meio dessa geração para fazer a diferença. Não simplesmente para trabalhar, porque aqui tem grandes homens de Deus. E que eu admiro não pelo trabalho, não porque sabe tocar, não porque sabe cantar, não porque sabe ficar na comunicação. Não porque está na área de evangelismo, não. Eu admiro pelo relacionamento com Deus, pela intimidade, porque eu vejo Deus na vida dos meus irmãos. E isso alegra o meu coração, querido. Quando eu vejo Deus na vida dos meus irmãos, quando eu vejo um relacionamento verdadeiro. Esse é o Evangelho de Cristo.
Não é o evangelho do trabalho. Não é o evangelho do serviço. Isso é a consequência da minha intimidade. Daquilo que o evangelho faz em mim. O evangelho tem que gerar mudança na minha vida. O evangelho está mudando a sua vida, querido. O evangelho está mudando o seu coração. Glória a Deus. Porque é poder de Deus, é para salvação, é para mudança, é para que você se torne uma pessoa melhor, é para que eu me torne uma pessoa melhor. Se eu olho para trás, para os meus mais de 20 anos de caminhada com Jesus, e se eu chego aqui e vejo que eu não me tornei uma pessoa melhor, irmãos, de nada adiantou, irmãos. Se eu não me tornei um marido melhor, se eu não me tornei um pastor melhor, se eu não me tornei um amigo melhor, qual é a diferença que Jesus está fazendo na minha vida? Como é que eu posso dizer que o sangue do Cordeiro foi derramado sobre a minha casa, sobre a minha vida, se nem os meus conseguem acreditar? Enquanto eles estavam se alinhando na mesa, na ceia, enquanto eles estavam ali uns com os outros, a família, no lugar onde todo mundo é igual, cuidando uns dos outros, abençoando uma vida do outro, alinhando, Deus, ele estava trabalhando. É assim que ele faz, queridos. Comece a te alinhar, primeiro com a tua casa, depois com os teus irmãos, com a tua família. Te alinha, faz a tua parte, deixa que Deus faz a parte dele. Ele vai trabalhar sim em prol da sua vida. Porque o desejo de Deus é que você seja livre em todas as áreas, irmãos. Deus, ele quer fazer uma obra completa na minha e na sua vida. Jonas ali na barriga do peixe, clamando ao Senhor, pedindo por socorro. Ele não estava vendo, mas Deus estava trabalhando. Talvez você esteja fazendo algo para se alinhar, e você não tem visto a mão de Deus. Você não tem visto Deus trabalhando, mas acredite, ele está trabalhando. Ele está trabalhando em prol dos seus. Só que essas, bênçãos, irmãos, ela só vai valer se o sangue do Cordeiro estiver sobre a minha vida. Toma posse disso. Comece hoje a quebrantar o seu coração perante o Senhor. É tempo de buscar esse relacionamento. Salmos capítulo 145, lá no versículo 18 e 19, diz: perto está o Senhor de todos que o invocam em verdade. Do jeito que você está, é o jeito que Deus te quer. Clama por esse sangue. Naturalmente, esse sangue ele vai trazer mudança. Viva um evangelho verdadeiro. Desfrute da presença do Eterno. Precisamos entender que Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, ele não liberta de brincadeira. Ele não salva de brincadeira, é de verdade. A partir do momento que nós levamos Jesus a sério, ele começa a nos levar a sério. Pare de ser escravo do mundo. Pare de ser escravo do pecado. Porque o salário do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você está entendendo, irmãos? Deus, ele quer te dar a vida eterna. Ele quer que você desfrute dessa vida eterna. Não é só durante 3 dias. É pela eternidade. É pela eternidade. Aí eu te pergunto, você quer
passar a eternidade ao lado de Jesus. Eu quero passar a eternidade ao lado do Pai. Você quer passar a eternidade desfrutando da presença? Eu quero passar a eternidade desfrutando dessa presença. Essa noite, resolva sair da posição de escravo do pecado e passe a ser escravo do Senhor, agradando o coração dEle, fazendo a vontade dEle para a sua vida, vivendo aquilo que Ele tem para você, desfrutando dessa caminhada com o próprio Deus.